Olá pessoal, eu sou o Júnior do canal Zuca que virou Tug. Estamos hoje aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mais um tutorial sobre um assunto muito importante, sobre a carteira de habilitação, a CNH aí do Brasil, o que nós conhecemos aqui em Portugal como carteira de habilitação. Então é assim pessoal, nos últimos dias, nas últimas semanas eu tenho recebido muitos e-mails com dúvidas em relação à CNH. O que você pode, o que você não pode, como fazer. Tem muitos vídeos de outros canais falando sobre isso. Eu não sei por que de repente eu comecei a receber muitos e-mails perguntando dúvidas sobre isso. Então eu resolvi fazer um tutorial que fala de tudo ou quase tudo que você necessita saber sobre a CNH brasileira aqui em Portugal. Primeiramente, o que você tem que ter consciência que quando você chega aqui em Portugal com uma carteira de habilitação brasileira, você no procedimento é uma troca, então você fica sem a sua carteira e é trocada por uma carteira portuguesa. Então vamos começar a entender qual é o procedimento. A primeira pergunta e a mais corriqueira é: Júnior, eu posso dirigir com a minha CNH brasileira aí em Portugal? Pode, pessoal. Você pode dirigir aqui com a Carteira Nacional de Habilitação aí brasileira por 185 dias. Mas isso não quer dizer que você vai dirigir aqui 185 dias com ela. Isso é o prazo máximo que você pode dirigir, que é o prazo máximo que você pode estar aqui com visto de turista. Você pode tirar o visto de turista por 3 meses e renovar por mais 3 meses, que vai dar 185 dias. Isso quer dizer o quê? Que você só pode dirigir aqui em Portugal com a carteira de habilitação brasileira se o seu visto estiver válido. Todas as vezes que você for parado na rua, você vai ser pedido a sua habilitação e o seu passaporte, estando como turista ou mesmo se você veio aqui para residir, para ficar. Então, como que vai ser determinado esse prazo de 185 dias? Eles vão olhar a sua data de entrada. Eles vão pegar o seu passaporte, vão ver o dia que você entrou e vai ver se já passou os 185 dias. Ou seja, o seu visto tem que estar válido. Imagina que você chegou aqui, o visto de turista vale 3 meses, mas você resolveu trabalhar, resolveu ficar, pegou um contrato de trabalho, obviamente você não vai renovar esse visto de turista. Então, passados esses 3 meses, você já não pode mais dirigir. Então aqui já respondo uma segunda pergunta que é muito perguntada para mim. Júnior, e a PID? E a carteira, a permissão internacional de direção? Pá, ela vale por 1 ano, então eu levo a PID em vez de 180 dias, eu dirijo por 1 ano. Não, pessoal, não é assim que funciona. A PID, quem não conhece, parece muito com um passaporte. A primeira folha vem estampada a sua carteira de habilitação e as demais folhas são traduções em várias línguas. Não, esse documento vale por 1 ano, mas isso não quer dizer que você pode usar ela por 1 ano aqui em Portugal. Independente de ser a PID ou de ser a sua CNH, sempre vai ter validade de acordo com o seu visto. Se o seu visto está vencido, a PID não é aceita. Tem muita gente que tira a PID achando que vai valer aqui por 1 ano. Não vale na mesma, pessoal. Você está gastando dinheiro, custa muito mais. Eu sei porque eu fiz isso. Quando eu fui lá na Avenida Paulista, na época, não sei aonde tira hoje. Eu fui lá num Detran na Avenida Paulista e fiz a minha PID e não vale. A validade é a mesma da sua CNH. Vale de acordo com o seu visto. Então, independente de tudo, parem de gastar dinheiro. Tire a PID só se você for viajar pela Europa. Em Portugal, só vale enquanto o seu visto estiver válido. Então vamos lá. Quem pode realizar a troca da carteira de habilitação brasileira pela carteira de habilitação portuguesa? Todos os imigrantes que estiverem legalizados em Portugal. Quando eu digo legalizados, já é com um cartão de residência. Não é legalizados com visto de turista. Visto de turista você não está legalizado. Você está aqui como turista. Então, para que eu proceda a minha troca, quais são os documentos que são necessários?
A CNH brasileira válida, ou seja, quando você for sair do Brasil, por exemplo, se você for vir como turista para se legalizar através de contrato de trabalho, olhe a data de validade da sua CNH. Ela tem que ser para ir uns 2, 3 anos, para que dê tempo de você se legalizar, pegar o seu cartão de residência e trocar por uma carteira portuguesa. Lembrando, esse é o único documento brasileiro que não se faz nem no consulado aqui e muito menos se faz por procuração. Você não consegue renovar uma CNH por procuração. Então, se você não vier com ela com um prazo de validade bom, você vai vencer e você não vai conseguir realizar a troca. Você vai ter duas alternativas: ou você tira a carteira aqui numa escola de condução, ou você volta para o Brasil para renovar a sua carteira. Então, fiquem atentos nisso. Lembrando, essa carteira de condução válida, essa CNH válida, tem que ser a definitiva. Aquela carteira provisória, quando você tira a carta e vale somente por um ano, não é aceita. Essa não pode se realizar a troca. Tem que ser já a carteira definitiva. Segundo documento que você precisa de uma certidão de autenticidade da sua CNH. Essa certidão é tirada no consulado brasileiro. Aqui em Lisboa é feita através de agendamento. Você entra no site, agenda e no dia você vai levar o seu passaporte, o seu cartão de residência, já aqui de Portugal, ou o seu cartão de cidadão, se você vem com uma dupla nacionalidade, ou a sua identidade, se você tem uma dupla nacionalidade que não é portuguesa e você tirou essa identidade, esse cartão na Câmara Municipal da onde você está residindo, você tem que levar esses documentos que comprovam que você já é um residente legalizado, o seu passaporte e, obviamente, a sua CNH. Todos esses documentos você tem que levar o original e a fotocópia, porque vai ser necessário isso. E você vai pagar uma taxa de R$16,50 e o consulado vai emitir para você um certificado autentificando a autenticidade da sua carteira, da sua CNH brasileira. Outra coisa que você precisa é um exame médico que comprove que você está apto para dirigir. Esse exame médico tem que ser um exame médico com um atestado eletrônico, ou seja, quando o pessoal puxar no computador no órgão onde você vai realizar a troca, esse atestado vai estar lá. Se você não sabe aonde tirar esse atestado médico, se dirija a qualquer escola de condução aqui em Portugal e eles vão te encaminhar para um médico. Essa consulta vai variar entre 15 a 35 euros na grande maioria dos lugares. Outra coisa que você necessitará é o seu atestado de morada. Isso não é um comprovante de morada, não serve uma conta de água, de luz, é um atestado de morada. Geralmente se tira na junta de freguesia e normalmente custa 5 euros. Então, reunindo todos esses documentos, aonde você vai realizar essa troca? Você vai realizar essa troca no IMT, conhecido antigamente, até o ano passado, como IMTT. Então você vai levar esses documentos, eles vão puxar lá também o atestado online e você vai pagar uma taxa de 30 euros se você tiver até 70 anos. Acima de 70 anos você paga uma taxa de 15 euros para realizar a troca. E aqui fica a observação, é uma troca. A tua CNH fica lá, onde eles vão pegar todo o seu processo e despachar para um Detran no Brasil e você receberá uma carta de condução portuguesa. Você não fica com a brasileira. Ou seja, quem quer manter aquela carta brasileira necessita, quando vir do Brasil, tirar uma segunda via. Não acho necessário caso você não queira voltar a residir tão cedo no Brasil. Porque, por exemplo, se você for a passeio para o Brasil, você pode dirigir com essa carta portuguesa no Brasil também por 185 dias. Sendo que isso é um protocolo, tanto vale aqui como vale aí no Brasil. Mesmo você sendo brasileiro, quando você for como turista para o Brasil, a sua carteira portuguesa vai valer aí. Quem não pode realizar essa troca? As pessoas que não estiverem legalizadas e as pessoas que forem portadoras de uma CNH provisória, como eu disse agora há pouco.
Essa carteira de habilitação portuguesa, aonde ela é válida? Pessoal, ela é válida em toda a comunidade europeia. Com essa carteira você pode dirigir em qualquer um dos países que fazem parte da comunidade europeia. Até o ano passado, por exemplo, eu fui para a Inglaterra, para Londres, e lá podia. Agora está nessa parte do sair, eu não sei como que vai ficar a parte da Inglaterra, mas nos outros países você dirige normalmente com essa carteira. Qual é a validade da carteira de habilitação portuguesa? É assim, pessoal, existem categorias. Eu vou mostrar para vocês, eu vou estar colocando para vocês agora a parte de trás da minha carteira para vocês terem uma noção de quais são as categorias aqui. Então, aqui diz que os condutores de veículos de categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE, que são ciclomotores, tratores agrícolas, essa validade é de 15 anos até a pessoa completar 60 anos. Depois dos 60 anos, é de 5 em 5 até completar 70. Depois dos 70 anos, a revalidação, a renovação será de 2 em 2 anos. Nas outras categorias, que é a C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, que são mais para profissionais, essas renovações serão feitas de 5 em 5 anos até você completar 70 anos. Mas na última renovação, que é aos 65 anos, será averbado na sua carteira que você passa a ter uma restrição que no máximo pode conduzir até 20 mil quilos. Em quanto tempo fica pronta? Ela pode variar de acordo com a época que você tirar. Imagina que você chega aqui e quer tirar numa época onde muita gente está solicitando. E ela pode também variar de acordo com a cidade, com o IMT que você está tirando. Ela pode chegar até 60 dias. Isso quer dizer o que, Júnior? Que eu entreguei a minha CNH e vou ficar 60 dias sem dirigir? Não. Assim que você faz todo o processo no IMT, entrega os documentos, paga a taxa de 30 euros se for até 70 anos, 15 euros se você for acima de 70 anos, você entrega também a sua CNH original, eles já emitem um protocolo, que esse protocolo vai servir para você fazer o levantamento da sua carteira portuguesa quando chegar, e a partir desse momento, com esse protocolo, você já está apto a dirigir em todo o território nacional. Se por acaso vencer esses 60 dias e a sua carteira por alguma maneira não chegou, você se dirija antes de vencer ao IMT e renove esse protocolo. Na época que eu tirei a minha, há muitos anos atrás, a procura estava imensa e a minha levou 90 dias. Eu tive que renovar o meu protocolo e ainda demorou mais um mês para poder chegar. Aqui agora vamos tratar de alguns temas de perguntas que as pessoas fazem. Júnior, eu tenho carta de pesados no Brasil, eu vou chegar aí, eu posso trocar a minha carta de pesados para pesados? Pode, pessoal. Na grande maioria das vezes você vai trocar pela mesma categoria. Isso não quer dizer que você vai poder dirigir um caminhão profissionalmente, você poderá dirigir um ônibus levando passageiros. Isso não quer dizer isso, pessoal. Aqui eu já deixo um adendo falando, muita gente me perguntando, Júnior, minha carteira é profissional, eu dirijo carga pesada, eu dirijo atrelado, eu dirijo isso, dirijo aquilo, eu posso chegar aí em Portugal, já arrumar emprego nessa área e sair dirigindo? Não! Não interessa qual o tipo de carteira que você tem no Brasil. Como turista, você só pode dirigir veículos de passeio, que a gente chama aqui de veículos ligeiros. Você não pode, como turista, de maneira nenhuma dirigir um ônibus, dirigir um caminhão, dirigir nada profissionalmente. Tem que ser sempre veículos de passeio. Quando você realizar a sua troca por uma categoria que você possa dirigir o que a gente chama aqui de pesados, que é os caminhões aí no Brasil, os ônibus, essas coisas, você também necessitará dos mesmos documentos para CNH normal. Tudo aquilo que eu falei, os procedimentos que você devia fazer para tirar uma CNH, para trocar pela CNH normal, você vai fazer os mesmos procedimentos se a tua categoria é uma categoria elevada. Com a exceção que
Nesse caso, necessitará também de fazer um psicotécnico. Ah, Júnior, mas eu fiz meu psicotécnico quando eu tirei minha carteira. Não interessa. Você vai necessitar fazer também um psicotécnico novamente. Esse teste psicotécnico custa de 30 a 40 euros, dependendo do local onde se faça. Então, a partir desse momento, eu passo a ter a minha carteira que eu posso dirigir pesados. Sim, só que isso é uma meia-verdade. Para que eu possa dirigir profissionalmente, para que eu possa trabalhar usando esta carteira, eu preciso de uma outra licença que se chama CAN. Então, esse CAN eu vou ter que me matricular numa escola de condução aqui em Portugal que dê esse CAN, que tenha esse CAN, que é o certificado de aptidão para motoristas. Eu vou ter que ter um tacógrafo, isso tudo vai gerar um custo. E aí sim, depois de eu obter esse CAN, eu tenho uma licença para trabalhar profissionalmente. Eu acho que para os caminhoneiros ficou tudo esclarecido. Se você quiser fazer aqueles transportes de crianças para a escola, para a creche, é exatamente a mesma coisa também, pessoal. Tem que ter o CAN, tem que ter o tacógrafo, porque diferentemente do Brasil, aqui na Europa há muitas restrições. Cada país tem a sua regra, cada país tem os seus horários determinados que se pode rodar em determinados lugares. Então você não pode andar com o caminhão dependendo do lugar e dependendo do horário que você estiver. O tacógrafo vai registrar sempre isso, e se você for parado e esse tacógrafo for checado e você estiver fora da legislação da onde você está, você será multado e poderá até perder a sua licença. Outra pergunta que muita gente me faz: Júnior, eu quero ir aí para Portugal para dirigir Uber, como é que eu faço? Bom, pessoal, eu não vou falar aqui da legislação para que eu possa ser um motorista de Uber, a empresa que eu tenho que abrir, quanto que eu vou gastar. Não vou falar nada disso. Eu vou tratar aqui da carteira de habilitação. Se a tua carteira de habilitação aí é uma carteira normal, você vai fazer todo aquele procedimento que eu passei, aqueles documentos, mas vai acrescentar também, assim como os motoristas de pesado, vai ter que acrescentar um psicotécnico, que é de 30 a 40 euros, dependendo do lugar, e vai ter que trocar a sua carteira para a categoria B. Então ele vai ter que trocar de categoria. Então, para fazer essa troca, ele tem que fazer o psicotécnico. E atenção, pessoal, no caso da Uber, pede-se também o atestado de antecedentes criminais. E agora, para encerrar, algumas pessoas têm me perguntado isso: Júnior, eu sou professor de autoescola aqui no Brasil, eu posso chegar aí e ser professor de escola de condução? Pessoal, é assim. Primeiro, você terá que fazer todo aquele processo que um CNH faz normalmente, só que após isso você vai ter que fazer uma formação. Algumas escolas de condução, não são muitas, dão esse tipo de formação. Essa formação não é uma formação barata, custa em volta de 1.500 euros. É um curso geralmente de 6 meses ou 300 horas. E só depois disso você é passado por um júri do próprio IMT que irá te julgar se você está apto ou não para ser um professor de escola de condução. Para você que tem nos acompanhado nos últimos vídeos, eu tenho alertado muito: leiam sempre a descrição do vídeo. Pessoal, tudo que eu falei aqui, absolutamente tudo, está na descrição do vídeo. Todos os links, o link do consulado para você fazer o agendamento, o link do IMT sobre todos os tipos de carteira que eu falei aqui, as categorias, as renovações, as taxas, estão tudo aqui, as listas de documentos dos sites oficiais em Portugal. Então não tenham preguiça de ler, não saiam perguntando: olha, onde fica. Tá tudo aqui na descrição. Clique aqui embaixo na setinha onde diz ler mais ou saber mais ou mais, depende do país que aparece escrito, e vejam todos os links, pessoal. Abram os links. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu diria que é um dos documentos mais simples e mais fáceis de se tirar. O único senão é o IMT, porque o IMT antigamente existia em toda a loja do cidadão, quando era IMTT. Qualquer loja de cidadão você ia e tratava dessas coisas. Hoje, por exemplo, aqui em Lisboa existe um só central e aquilo é uma loucura. Já tive que resolver as coisas lá
e já cheguei, por exemplo, às 6 horas da manhã lá, abre às 9 e já tinha 10 pessoas na fila, entendeu? Porque você imagina, todos os profissionais também têm que ir lá tratar coisas. Taxistas, motoristas de Uber, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, todos têm que ir lá tratar alguma coisa. Pessoas que têm problemas com os veículos têm que ir tratar. Então é um órgão que está sempre muito cheio. Então é um lugar onde você tem que ir com paciência porque vai ter um pouco de demora, dependendo da cidade onde você for. O resto, pessoal, é super simples. O consulado é agendado, o médico para fazer o atestado é agendado, as taxas não são caras, o processo de troca não é caro, essa carteira vem em forma de cartão, é como se fosse um cartão do cidadão, um cartão de residência, mas é a nossa carteira de habilitação. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenha sanado todo tipo de dúvidas sobre a carteira de habilitação, desde o mais simples, aquele que vai dirigir uma motinha, desde aquele que vai dirigir um atrelado, um caminhão TIR, que a gente chama aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, dá um joinha para fortalecer, para subir no ranking, para as pessoas poderem ter acesso mais rápido numa busca que eles fizerem no YouTube. Se inscreva lá no Facebook, pessoal. Eu estou deixando lá algumas perguntas que, baseado nas respostas que vocês derem, vai ser produzido alguns tipos de vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até semana que vem.